Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em gotas finas e geladas sobre o pavimento reluzente, transformando cada reflexo em lampejos trêmulos de luz. Transeuntes apressados abriam caminho pela multidão, alheios a quase tudo, exceto ao que consideravam importante. Na esquina, uma menina de uns 10 anos, com as roupas rasgadas e cobertas de lama, segurava uma caixa de papelão gasta, na qual algumas poucas moedas tilintavam fracamente. Seus olhos, de um negro profundo e brilhante, pareciam carregar o peso do mundo, mas também uma determinação incomum para sua idade. A poucos metros de distância, um homem de terno impecável, claramente um bilionário, saiu apressadamente de sua imponente limusine. Seu rosto, marcado pelo estresse de um dia de trabalho, se contraiu ao notar a cena. Sua filha, sentada no carrinho de bebê, paralisada desde o acidente 6 meses antes, olhava fixamente para a pequena mendiga. A menina avançou lentamente, quase como se cada passo fosse calculado, e ergueu as mãos trêmulas em direção à criança paralisada. Sua voz, surpreendentemente firme para sua idade, cortou o ruído da cidade. Senhor, eu posso fazer sua filha andar novamente. Um silêncio sepulcral se instalou. As buzinas, os passos apressados, as conversas, tudo pareceu desaparecer. O bilionário permaneceu paralisado, incapaz de piscar, incapaz de respirar normalmente. Ele observava a garotinha negra, uma estranha que com algumas palavras simples, acabará de desestabilizar seu mundo meticulosamente organizado. A chuva continuava a cair, mas naquele exato momento, tudo pareceu parar ao seu redor. Uma pergunta queimava em sua mente. Será que ela realmente podia, ou era apenas uma esperança insensata? O bilionário, ainda paralisado, observava a menina se aproximar. Suas roupas sujas e cabelos emaranhados contrastavam fortemente com a opulência de seu carro e terno impecável. Mas havia algo em seus olhos que nenhuma riqueza, nenhum poder, jamais fora capaz de comprar. Uma confiança total, quase sobrenatural. Senhor, eu posso ajudar sua filha, ela repetiu, desta vez colocando delicadamente a mão no carrinho de bebê. A menina paralisada virou lentamente a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas, como se instintivamente sentisse que aquele estranho poderia lhe devolver o que havia perdido. O bilionário sentiu o coração afundar. Os médicos lhe disseram que a paralisia era permanente, que toda a esperança estava perdida. E, no entanto, algo no comportamento da menina destruiu todas as suas certezas. Como? Como você pode dizer isso? Gaguejou ele com a voz trêmula denunciando sua surpresa e ceticismo. A menina deu um leve sorriso, confiante, porém humilde. Eu sei coisas que os outros não sabem. Eu posso fazê-la andar de novo. O bilionário respirou fundo. Apertou o carrinho de bebê com força. Hesitou, dividido entre a dúvida e a esperança. Seus conselheiros, seus médicos, toda a sua vida como empresário o ensinaram a ignorar milagres e confiar apenas em fatos. Mas algo naquela garotinha desafiava todas as leis da lógica. Certo, ele finalmente disse com a voz quase inaudível. Mostre-me. Um sorriso radiante iluminou o rosto da pequena mendiga. Ela se inclinou delicadamente sobre a menina paralisada e começou a murmurar palavras inaudíveis, porém estranhamente reconfortantes. Um calor sutil emanou de suas mãos e, pela primeira vez em meses, a menininha no carrinho moveu os pés levemente. Os olhos do bilionário se arregalaram. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ele nunca tinha visto nada igual. Na rua, a chuva continuava a cair, mas para ele, o mundo havia mudado em uma fração de segundo. Ele compreendeu subitamente que sua vida, e a de sua filha, nunca mais seriam as mesmas. O bilionário não conseguia acreditar. Seus olhos estavam fixos no carrinho como se estivesse assistindo a um sonho acordado. A menininha paralítica havia mexido os pés. Uma faísca de esperança brilhou em seus olhos pela primeira vez em meses. A menina negra, humilde, mas determinada, colocou delicadamente as mãos nas pernas da criança. Não tenha medo, concentre-se, murmurou. Suas palavras tinham um ritmo quase mágico e suave, e o silêncio ao redor delas pareceu se aprofundar, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. E então um milagre aconteceu. Um pequeno movimento, quase imperceptível, fez o carrinho tremer. A menina paralítica tentou um segundo movimento, e desta vez, seus pés tocaram o chão. Ela os moveu, lentamente a princípio, depois com mais confiança. O bilionário sentiu um nó na garganta. Lágrimas começaram a correr involuntariamente. Os transeuntes pararam para observar a cena, atônitos. Ninguém jamais havia presenciado algo parecido.
uma criança pobre com as roupas em farrapos, devolvendo a vida a outra criança em um ato simples, porém incrível. Como? Como se faz isso? Perguntou o bilionário com a voz trêmula, quase suplicante. A menina voltou seus olhos escuros e brilhantes para ele. Eu sei como ouvir o coração das pessoas. E sua filha, o coração dela quer andar. Você só precisa ajudá-la a se lembrar. Encorajada por aquela presença misteriosa, a criança paralítica deu um pequeno passo. Depois, um segundo. Então, diante dos olhos atônitos do bilionário, ela se levantou completamente. Suas pernas, há tanto tempo imóveis, finalmente sustentaram seu peso. Ela cambaleou um pouco e caminhou em direção à mãe que viera correndo, tomada pela emoção. O bilionário, paralisado por alguns instantes, finalmente se aproximou. Pegou a menina negra nos braços. Não sei como te agradecer, murmurou com lágrimas escorrendo pelo rosto. A menina balançou a cabeça suavemente. Você não precisa me agradecer, mas se quiser, você também pode me ajudar. O bilionário olhou para ela com espanto. Então compreendeu que aquele encontro não era mera coincidência. Sua filha acabará de recuperar a capacidade de andar, mas sua vida estava prestes a se transformar, e não apenas para ela. O bilionário acompanhou a filha de volta para dentro de casa, ainda tremendo de emoção. Mas sua mente estava preocupada com a pequena mendiga. Quem era ela? Como poderia ter realizado tal milagre? E acima de tudo, por que estava sozinha na rua na chuva, quando parecia tão especial? Ele se virou para ela que o esperava na calçada, silenciosa, mas digna. Qual é o seu nome? Perguntou ele finalmente. A menina baixou os olhos por alguns segundos antes de responder. Meu nome é Amara. O bilionário deu um passo em direção a ela. Amara, você não tem ninguém para te ajudar? Seus pais? A menina balançou a cabeça, uma sombra de tristeza cruzando seus olhos brilhantes. Eu moro sozinha. Não tenho ninguém. Essas palavras atingiram o bilionário como um raio. Ele havia passado a vida protegendo sua riqueza, seu nome e sua família, e no entanto, jamais vira tanta coragem e dignidade em um único ser humano. Amara, se você quiser, pode vir conosco. Sua vida nunca mais será a mesma, disse ele gentilmente, mas com firmeza. Amara olhou para ele. Seu olhar intenso revelava uma mistura de desconfiança e esperança. Eu não sei se consigo, não quero te incomodar. O bilionário sorriu, quase divertido com a própria cautela. Você nunca será um incômodo. E acredite, você poderia mudar muita coisa na minha vida. Ela hesitou por mais um segundo, depois, como se pressentisse que precisava tomar uma decisão, assentiu lentamente. Está bem, eu vou. Naquele instante, o bilionário soube que acabará de conhecer alguém excepcional. Ele já pressentia que aquela garotinha sem teto, mas tão poderosa, mudaria sua vida e a de sua família para sempre. Ao voltar para casa, ele se viu refletindo sobre sua própria existência, suas prioridades, suas certezas, suas ambições. Tudo de repente pareceu trivial diante dessa força vital que Amara acabará de trazer para sua casa. E ele entendeu pela primeira vez que não queria mais apenas proteger sua filha, ele queria proteger Amara e tudo o que ela representava. Os dias seguintes foram uma mistura de admiração e incredulidade para o bilionário. Amara adaptou-se rapidamente à luxuosa casa, mas nunca pareceu impressionada com o ouro, os carros ou os cômodos suntuosos. Seus olhos escuros sempre permaneceram focados no que mais importava, ajudar e compreender aqueles ao seu redor. Na primeira manhã, quando a filha do bilionário saiu da cama para andar sem ajuda pela primeira vez desde o acidente, Amara ficou ao lado dela, colocando as mãos em seus ombros para guiá-la. A menina riu ao tropeçar, mas desta vez, o medo havia desaparecido. O bilionário, testemunhando a cena, sentiu o coração se encher de uma mistura de orgulho e admiração. Então ele começou a observar algo ainda mais surpreendente. Amara parecia pressentir as emoções profundas das pessoas ao seu redor. Quando o empregado doméstico, nervoso e intimidado, entrou, ela colocou a mão em seu braço e murmurou algumas palavras. O homem, que sempre tremia na presença do bilionário, endireitou-se, inspirado por uma confiança recém-adquirida. Como, você faz isso? Perguntou o bilionário incrédulo. Amara deu de ombros modestamente. Eu não faço nada de mágico. Apenas entendo o que os outros estão sentindo. E às vezes, tudo o que é preciso é mostrar a eles que podem se reerguer. A cada dia, ela descobria novas habilidades. Acalmar o medo, restaurar a esperança, aliviar a dor física e emocional. A filha paralítica do bilionário agora caminhava com confiança, e o empresário compreendia que a presença dela estava mudando tudo ao seu redor. Mas por trás desse dom extraordinário, Amara carregava também um fardo pesado.
À noite, quando a casa estava silenciosa, ela permanecia acordada, contemplando as estrelas pela janela. Relembrava sua vida nas ruas, sua solidão e as dificuldades que havia enfrentado. Mesmo assim, jamais permitiu que o ressentimento ou o medo controlassem suas ações. Ao vê-la assim, o bilionário compreendeu que Amara não era apenas uma criança com habilidades surpreendentes. Ela era um reflexo do que a vida podia oferecer quando se a encarava com coração. Ele então percebeu que aquele encontro não era uma simples coincidência. Amara viera para mudar sua filha, mas também para transformar profundamente sua própria vida, sua visão dos outros e do que realmente importa. Algumas semanas haviam se passado desde a chegada de Amara à casa. A filha do bilionário caminhava com confiança, sorrindo e cheia de vida, mas a maior mudança estava, na verdade, acontecendo na mente e no coração de seu pai. O bilionário, antes obcecado por seus negócios, lucros e imagem, começava a enxergar o mundo de forma diferente. Reuniões intermináveis e decisões financeiras urgentes agora lhe pareciam triviais em comparação com a simples alegria que a menina trazia para sua casa. Certa manhã, enquanto observava Amara ajudar a filha a se vestir, sentiu uma onda de emoção o invadir. Percebeu que sempre viverá segundo regras que acreditava serem corretas, mas que o haviam afastado das verdadeiras prioridades da vida: compaixão, cuidado e amor. Amara, perspicaz como sempre, colocou a mão no braço dele e disse suavemente: "Você nunca imaginou que poderia ser ainda melhor, mas agora você pode." Essas palavras afetaram profundamente o bilionário. Ele refletiu sobre seu relacionamento com a família, sobre a distância que sempre manteve com a filha e até mesmo com a esposa antes da separação. Compreendeu que sua riqueza jamais havia substituído sua necessidade de amor e companhia. Naquela mesma semana, ocorreu um incidente inesperado. Um dos antigos sócios do bilionário chegou para negociar um contrato arriscado e agressivo, ameaçando arruinar parte de seus negócios caso seus termos não fossem aceitos. Normalmente o bilionário teria cedido ou respondido friamente. Mas Amara, sempre ao seu lado, colocou as mãos em seus ombros e sussurrou: "O medo não te pertence. Você pode decidir com o seu coração." Pela primeira vez, ele optou pela compaixão e honestidade em vez da força ou de uma estratégia puramente financeira. Propôs um acordo que protegia seus interesses e, ao mesmo tempo, respeitava a outra parte. O resultado foi inesperado. O sócio, comovido com o gesto, aceitou imediatamente, surpreso com a maturidade e a generosidade do bilionário. Foi um momento crucial. Ele compreendeu que seu encontro com Amara não estava apenas mudando sua filha, mas também o tornando mais humano. E, pela primeira vez em anos, sentiu que sua vida finalmente tinha um significado real, além de dinheiro e poder. Amara, sentada num canto da sala, observava-o com um leve sorriso. Ela sabia que seu trabalho estava apenas começando, mas já havia plantado a primeira semente de uma mudança profunda. Apesar de seu novo ambiente seguro e acolhedor, Amara ainda carregava as cicatrizes de sua vida nas ruas. À noite, ela revivia os momentos de fome e frio, e todos aqueles que a ignoraram ou rejeitaram. Cada lembrança era um peso silencioso que ninguém, nem mesmo o bilionário, conseguia aliviar completamente. Certa noite, enquanto ajudava a filha do bilionário com a lição de casa, seu olhar se desviou para fora da janela. O som da chuva no telhado pareceu despertar imagens que ela tentará esquecer. O bilionário, que a observava discretamente, aproximou-se gentilmente. "Amara, se você quiser conversar sobre o seu passado, estou aqui." A menina olhou para baixo. Seus dedos brincavam nervosamente com a manga do suéter. "Há coisas, pessoas que eu perdi", sussurrou. "Minha família, eu não sei onde eles estão." O bilionário sentiu profunda compaixão por ela. Ele sabia que sua riqueza não podia substituir uma família, mas podia ajudá-la a encontrar o que havia sido perdido. "Amara, nós vamos te encontrar. Todos que você procura, nós vamos encontrar. Eu prometo." A menina olhou para ele incrédula. Seus olhos refletiam esperança e medo, a esperança de rever os entes queridos, o medo de descobrir que talvez não a estivessem esperando. Mas algo na voz firme e sincera do bilionário a tranquilizou. No dia seguinte, ele pôs em prática um plano discreto: investigar antigos orfanatos, contatar os serviços sociais e vasculhar as ruas onde ela havia crescido. Cada descoberta fornecia uma peça do quebra-cabeça de seu passado, e cada pequeno sucesso fortalecia o vínculo entre Amara e o bilionário. Pela primeira vez, Amara sentiu que podia se permitir sonhar com um futuro diferente, um futuro onde não estaria mais sozinha ou vulnerável. E o bilionário, ao vê-la sorrir depois de tanto sofrimento, compreendeu que seu papel de protetor agora ia além do mero conforto material.
Ele estava se tornando um verdadeiro pai, não apenas de sua própria filha, mas também dessa criança excepcional que acabará de transformar sua vida completamente. O passado de Amara permanecia uma sombra, mas pela primeira vez ela não precisava mais carregá-la sozinha. E para o bilionário, cada passo que Amara dava em direção à luz era mais um passo rumo a uma vida que ele jamais imaginara ser possível. Algumas semanas após o início das buscas, Amara e o bilionário estavam no escritório deste último, cercados por arquivos e fotos antigas. As pistas finalmente começavam a se encaixar, um antigo orfanato, vizinhos que se lembravam dela e até mesmo um caderno onde sua mãe havia anotado algumas informações de contato. O coração de Amara batia forte. Cada informação a aproximava daquilo que ela pensava estar perdido para sempre, sua família. Medo e esperança se misturavam em seus olhos. Senhor, e se eu não conseguir encontrá-los? Perguntou ela com a voz trêmula. O bilionário colocou uma mão reconfortante no ombro dela. Então continuaremos a procurar, mas acredito que você os encontrará. E não importa o que encontre, você nunca mais estará sozinha. No dia seguinte, uma nova pista os levou a uma pequena casa nos arredores da cidade. Amara reconheceu imediatamente o jardim que conhecera na infância. Caminhou lentamente como se cada passo pudesse destruir a frágil esperança que carregava há anos. A porta se abriu e uma mulher com olhos cansados, mas ternos, apareceu. Amara. Sua voz tremia devido às lágrimas contidas. A garotinha negra correu para frente sem pensar e se jogou nos braços da mulher. Lágrimas escorriam por suas faces, misturando passado e presente em um momento de pura emoção. O bilionário, testemunhando a cena, sentiu uma emoção que nenhuma riqueza poderia lhe proporcionar, o milagre de uma família reunida. É graças ao Senhor, murmurou a mãe, olhando para o bilionário com gratidão. Amara, ainda nos braços da mãe, virou a cabeça para ele e sorriu. Aquele sorriso continha toda a gratidão e o carinho que ela havia acumulado ao longo dos anos de solidão. Obrigada por me dar uma chance. O bilionário compreendeu naquele momento que sua vida havia mudado para sempre, não apenas por ter ajudado Amara, mas porque ela havia subvertido tudo o que ele pensava saber sobre a vida, a família e o amor. E naquele jardim sob o sol que começava a romper as nuvens, Amara redescobriu o que pensava estar perdido para sempre, o amor de sua mãe e agora, uma nova família escolhida ao seu redor. Após o reencontro emocionante com a mãe, Amara se integrou definitivamente à vida do bilionário e de sua filha. Mas sua influência se estendeu muito além do lar familiar. Cada gesto, cada palavra da menina parecia infundir uma mudança positiva em tudo que tocava. No escritório do bilionário, a presença dela se tornará uma fonte inesperada de inspiração. Os funcionários, acostumados com a frieza e a autoridade rígida do chefe, agora percebiam que ele tomava decisões com mais compaixão e justiça. Até mesmo as negociações mais difíceis eram conduzidas com calma e humanidade, graças à orientação sutil de Amara. Certo dia, quando uma importante decisão de investimento ameaçou desestabilizar vários pequenos negócios locais, Amara observou a cena. Ela colocou a mão no braço do bilionário e sussurrou: "Você pode proteger seu negócio sem destruir os outros." Essas palavras simples tiveram um efeito imediato. O bilionário propôs um plano que não só assegurava seus interesses, como também garantia a sobrevivência das pequenas empresas envolvidas. Os sócios surpresos aceitaram com entusiasmo. Os funcionários, por sua vez, começaram a ver seu chefe sob uma nova perspectiva, justo, humano e inspirador. Em casa, as mudanças foram igualmente impressionantes. A filha do bilionário, agora totalmente ativa e confiante graças a Amara, trouxe uma alegria contagiante para toda a família. A mãe, grata, passou a participar ativamente do dia a dia e a apoiar Amara em seus estudos e desenvolvimento pessoal. Amara, por sua vez, manteve-se humilde. Não buscava reconhecimento nem glória, mas cada sorriso que provocava, cada vida que tocava, consolidava seu lugar neste mundo que por tanto tempo lhe parecerá hostil. O bilionário, ao observar essa transformação, compreendeu que a chegada de Amara havia sido muito mais do que um milagre para sua filha. Ela havia sido o catalisador de uma profunda metamorfose em sua vida, em sua família e até mesmo na maneira como ele percebia o poder e o dinheiro. Pela primeira vez, ele sentiu uma paz que nunca havia conhecido. Riqueza, sucesso, fama. Tudo isso assumiu um novo significado, porque agora ele entendia que o verdadeiro poder residia na capacidade de transformar a vida dos outros, de dar esperança e de demonstrar compaixão. E em cada sorriso de Amara, ele via um futuro onde a compaixão e a determinação poderiam mudar o mundo, um passo de cada vez.
Alguns meses depois, a vida finalmente parecia ter se estabilizado para o bilionário, sua filha e Amara. Mas, como costuma acontecer, a mudança traz desafios. Uma crise inesperada surgiu. Um boato circulou na mídia, insinuando que o bilionário havia adquirido sua fortuna por meio de práticas duvidosas. Investidores ficaram preocupados, funcionários tensos e a imprensa ávida por escândalo cercava a casa da família. O bilionário, acostumado a controlar cada detalhe, sentiu o pânico crescer. Ele sabia que essa tempestade poderia desestabilizar seu império, mas acima de tudo, temia por sua filha e por Amara. Amara, calma como sempre, colocou a mão no braço e disse: "Você não está sozinho. Vamos superar isso juntos." E a verdade sempre vem à tona no final. Suas palavras, simples porém poderosas, tiveram um efeito estranho no bilionário. O medo que o dominava começou a se dissipar diante daquela confiança serena. Ele compreendeu que a situação não seria resolvida pela força ou pela raiva, mas sim pela sabedoria, paciência e compaixão. Com Amara ao seu lado, ele decidiu enfrentar a mídia e os investidores com total transparência. Organizou uma conferência pública, explicando cada decisão e transação com honestidade e clareza. Amara permaneceu perto da filha durante esse período, tranquilizando e encorajando a todos simplesmente por estar presente. O efeito foi imediato. A transparência do bilionário desarmou a imprensa e os críticos. Os investidores recuperaram a confiança e os funcionários a compostura. Mas não foi apenas sua riqueza ou prestígio que salvaram o dia, foi a força silenciosa de Amara. Sua capacidade de acalmar os medos e inspirar confiança em todos ao seu redor. No final do dia, a caminho de casa, o bilionário parou por um instante em frente a Amara. "Você mudou minha vida e salvou minha família. Nunca poderei te agradecer o suficiente." Amara sorriu gentilmente sem orgulho. "Eu apenas te mostrei o que você já tinha dentro de si." Pela primeira vez, o bilionário percebeu que o verdadeiro poder não residia no dinheiro, nem na influência, mas na capacidade de inspirar, proteger e transformar a vida daqueles que amava. E sabia que, com Amara ao seu lado, nenhum obstáculo seria intransponível. O sol nascia suavemente sobre a casa do bilionário, iluminando os rostos sorridentes que agora preenchiam todos os cômodos. A filha do bilionário corria pelo jardim, rindo alto, enquanto Amara a guiava em seus novos jogos. A mãe de Amara, que agora morava com eles, preparava o café da manhã, e o bilionário as observava, com o coração repleto de uma emoção que nenhuma riqueza poderia comprar. Sentado no terraço, ele contemplou Amara e sua filha, duas crianças que antes considerara indefesas e frágeis, mas que agora eram a fonte de sua alegria e inspiração. Compreendeu que toda a sua vida mudará num instante, naquele dia em que vira aquela menininha negra na chuva, sozinha e determinada. Amara, sempre humilde apesar de seus talentos extraordinários, aproximou-se dele e colocou a mão sobre a dele. "Você abriu seu coração, e veja tudo o que mudou." O bilionário sorriu, com os olhos marejados. "Não, você é quem mudou a minha vida. Você salvou minha filha, salvou minha família, e de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado, você também salvou meu coração." A jovem negra, antes solitária e vulnerável, encontrou não apenas sua família, mas um lar onde era amada e respeitada. Ela transformou a vida daqueles ao seu redor, revelando sua humanidade e sua capacidade de mudança. Enquanto a brisa da manhã acariciava suavemente o jardim, o bilionário se levantou e abraçou Amara, cercado por sua filha e pela mãe de Amara. Pela primeira vez, ele sentiu a plenitude de uma vida rica não em dinheiro, mas em amor, compaixão e esperança. E ele sabia, no fundo do seu ser, que aquele encontro improvável, aquele milagre na chuva, havia criado uma nova vida. Uma vida onde a força do coração ultrapassava todos os limites e onde cada sorriso podia transformar o mundo ao seu redor. Nesta casa agora repleta de risos e luz, apenas uma verdade ressoava. Às vezes, basta uma pessoa corajosa para virar uma vida inteira de cabeça para baixo e, por efeito dominó, mudar a vida de muitas outras.